Boa tarde, pessoal. Vamos começar. Já está um pouquinho atrasado, só para dar tempo do pessoal chegar, mas acho que a maioria já, que sempre vem, já está aqui. Então, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Hoje a gente não vai ter nenhuma apresentação, justamente para dar tempo da gente discutir o nosso plano de ação, discutir as nossas metas, o que a gente quer para esse ano, que quando tem apresentação sempre fica corrido, o relato das comissões fica muito rápido. Então, hoje a gente optou por debater, a gente conversar o que a gente quer esse ano. Então, vamos focar nisso hoje e também vou trazer o que a gente já aprovou, já vem fazendo, para vocês irem acompanhando. Então, antes de qualquer coisa, vamos aprovar a ata da última plenária. Quem concorda, permaneça como está. A Adriana mandou por e-mail. Se alguém não recebeu, por favor, passar ali na frente e atualizar o e-mail. Então, aprovada a ata. Tem 3 novas entidades que pediram o ingresso no fórum. As comissões já aprovaram o ingresso dessas entidades, então agora é só passar na plenária. A CONAB, que na verdade eles já tinham pedido ano passado o ingresso e se perdeu lá no meio dos nossos e-mails e eu não coloquei em votação e eles estavam esperando a gente votar. Então, é a CONAB. O outro órgão é a Floran, né, que é o órgão municipal do meio ambiente. E o outro é o Movimento Arte na Praça, que o Geraldo pode explicar qual que é a função deles. Esse movimento Arte na Praça, ele nasceu para apoiar uma defesa ambiental em Anitápolis, numa abertura de uma empresa de mineração de fosfato, onde iria destruir grandes áreas da Mata Atlântica e acabar com nascentes do Rio Tubarão e o raio de ação de destruição seriam 200 quilômetros, ou seja, chegaria em Florianópolis tranquilo, chegaria em Itajaí, Criciúma, Lages, São Joaquim. E esse movimento, depois que foi criado, nós entramos com uma ação civil pública contra a Bunge e a Iara, ganhamos em 3 instâncias, e depois esse movimento foi naturalmente nascendo da população mesmo. Então, 2 vezes por ano a gente faz o Arte na Praça, e aqui deveria chegar já um representante desse movimento, que pediria cadeira aqui também. É isso. Então, são esses 3 órgãos. Vou colocar um por um para votação. Né? A CONAB está em votação agora. Essa comissão discutiu isso hoje pela manhã. Boa tarde, eu sou coordenador da Comissão de Regulação e a comissão se reuniu hoje pela manhã e, entre alguns assuntos, discutiu esses 2 que estavam em pauta e a comissão lá, por unanimidade dos presentes, que eram 11 entidades, aprovou as 2 que nós tínhamos lá, que é a CONAB e a Floran. Então, eu queria dizer que a Comissão de Regulação aprova essa proposta. Então, a CONAB aprovada. A Floran, só quem não concorda, levanta a plaquinha, que deve ficar mais fácil. Aprovada. E o Movimento Arte na Praça. Quem não concorda, levanta a plaquinha. Então, aprovada. 3 novas entidades para nosso fórum. Eu estava comentando com a Adriana essa semana que tem um grupo no WhatsApp do Fórum Nacional. Aí eles encaminham sempre fotos. Hoje foi a plenária no Ceará, hoje foi a plenária no Paraná, enfim. E o nosso estado sempre é o que tem mais gente na plenária. Então, só para vocês não acharem, tem pouca gente. Não, o nosso ainda é o que tem, acho, mais gente. Até nas reuniões do Fórum Nacional, tem menos gente do que tem nas reuniões bimestrais. Então, é desanimador por um lado, né, que tem que crescer ainda o movimento nacional, mas também é bom porque aqui a gente tem conseguido se organizar e depois, quando eu apresentar os resultados, a gente vai conseguir perceber isso, como a gente tem evoluído a cada plenária, né, a cada semestre, cada ano. Doutora, nesse ponto a gente não deveria falar sobre o suplente e titular, que não
Mas aqui tu já tem. O Geraldo só me lembrou aqui, como a gente aprovou ano passado, numa reunião, quando a entidade deixa de comparecer em 2 plenárias, a gente manda o ofício para que indique um novo titular ou indique um novo suplente para que compareça ou diga que não quer mais, né, participar do fórum. Que não adianta estar lá o nome, tem 100 entidades, mas sendo que a entidade nunca participa das plenárias. Então, a gente sempre reforça, a cada 2 plenárias ausentes, a gente manda um ofício para a entidade. Então, se chegar em alguma entidade, não estranhem, é só para sempre estar lembrando que o fórum existe, que tem as reuniões, que às vezes se perde o e-mail, né, lá na caixa de entrada. É só microfone aqui, por favor. Clóvis Improta, médico veterinário, representante dos sindicatos médicos veterinários. Somente dizer à coordenadora e à mesa e aos colegas que eu vejo que um dos motivos para a gente ter pouco público hoje é a questão do dia que está sendo escolhido. Hoje eu tive que abortar alguns compromissos que eu tinha fora do município, porque a sexta-feira é um dia proibitivo. Não para quem mora aqui em Florianópolis, mas quem mora fora de Florianópolis, para você sair de Florianópolis no final de uma reunião plenária dessa, você não sai, a não ser lá pelas 8, 9 horas da noite. Então, isso está restringindo muito a participação de companheiros que vêm do interior do Estado para cá, porque não tem como voltar. Então, eu gostaria de propor, parece que no mês passado foi votado de novo, e votaram, que o pessoal que votou reveja as suas posições, não pensando em si, mas pensando na maioria do grupo. Porque ninguém vai se arrancar lá de Campos Novos ou se arrancar de Araranguá para vir para cá para ficar trancado no trânsito até 9 horas, 10 horas da noite, para poder sair de Florianópolis. Sem contar com o engarrafamento que pega depois. Então, eu acredito... Esse assunto ele já foi votado, foi bastante discutido na última plenária, foi falado sobre esse problema e, mesmo assim, foi decidido pela maioria, né, manter na sexta-feira. Eu peço para o pessoal rever isso aí. Mas daí, né, a opinião da maioria foi votada, né? Presidente, está meio pouco aqui, porque a turma se espalha, isso aqui é para 150 pessoas, sim, então parece pouco. Se todo mundo se entrar no vão aqui no coração, a senhora vai ver que vai lotar a casa. Tá. Não, mas tá bom, o que importa é a qualidade do debate, né? Então, vamos lá para os informes. Coloca aquele quadrinho, por favor. Então, só para falar um pouquinho como tem, né, o que a gente tem discutido, trazendo as respostas das moções que foram encaminhadas. Sobre a regulamentação dos transgênicos, foi decidido na última plenária que a gente ia formar uma comissão especial temporária para discutir esse assunto, e eu sei que foi debatido nas comissões alguns candidatos, né, a participarem dessa comissão. Então, eu sei que a comissão de regulação tem candidato, 2, né? Regulação tem 2? Tem um titular e o... Aqui, ó. Tá lá. A comissão de regulação entende super importante essa comissão, mas que tem afinidade com a área. Então, nosso grupo lá tirou o professor da Federal lá de Curitibanos, o Eric, que ele se propõe ser adjunto porque ele é lá de Curitibano, então talvez tenha algumas dificuldades de participar das reuniões mais frequentes aqui no grupo. E sugere o professor Nodari, da Federal, que é um especialista, né? Ele ou indicar alguém da Federal seria a nossa indicação. Se o professor Nodari não puder, que a gente convença ele para sugerir um professor de lá ou alguém especialista. Foi a decisão do nosso grupo, porque estavam lá e entenderam que pode participar, mas depende da profundidade, é uma coisa mais profissional e mais técnica. Foi essa a sugestão, doutora. Eu acho que o professor Nodari, se ele não puder, ele pode indicar um professor, alguém da universidade, né? Bolsista, Ou até um aluno, né? A segurança alimentar, que tinha um também, Rita? Não, a Impactos tinha alguém indicado, né? Tá, o André.
Então, eu vou entrar em contato com o professor Nodari para ele indicar. Dificilmente ele consegue participar, mas ele indica alguém. E o André e o professor Eric, lá de Curitibanos, que é bem ligado com a professora Sônia, que ela é uma das que não participa porque é na sexta-feira. Mas o Eric sempre representa ela. Então, tá. Formada essa comissão, então, com esses integrantes. Se alguém mais que não está aqui hoje, ou, né, com o passar do tempo tiver interesse de integrar essa comissão, é só mandar um e-mail para o fórum. Tem interesse? Tá. O Fernando é representante da LESC, do mandato do deputado Dirceu, né? Então, ele vai acompanhar a plenária, as plenárias, então participa dessa... Tem interesse? Tá. Uma maravilha. E qualquer apoio que essa comissão precisar, né, da coordenação, qualquer encaminhamento, é só nos procurar, eu, a Adriana, que a gente presta o suporte que for necessário. Que realmente é um tema complexo que acho que a gente vai precisar trabalhar em conjunto mesmo. O próximo tema é o Plano Apícola de Sanidade e Manejo de Santa Catarina. Tem alguém da Secretaria da Agricultura hoje? Acho que hoje não, né? Tá, mas a gente discutiu ano passado sobre a sanidade apícola e na última plenária foi decidido que seria encaminhado um ofício pedindo informações. Eu faço parte da... Tá. Ah, tá, pode falar. Tá. A gente foi naquela reunião, Quer falar? Não, pode continuar só para me Tá. A gente eu fui convidada pelo Ministério Público a participar de uma reunião lá na secretaria, foi na terça-feira, e tem avançado esse assunto lá na secretaria. Foram formados 4 grupos de trabalho, né? Cada um trabalhando um tema, 5, cada um trabalhando um tema diferente em relação à sanidade e manejo da apícola em Santa Catarina. Então, acho que está avançando bem essa matéria. Cada grupo vai fazer um cronograma, um plano de trabalho com ações. Tem a EPAGRE está envolvida, a SIDASC, a FAASC, o Ministério Público, né, diversos órgãos. E, então, acho que esse assunto está andando bem aqui no Estado. E mês que vem tem o seminário lá em Joinville, da FAASC, o nacional, né, o Congresso Nacional. Quem tiver interesse, né, pode falar. Uhum. Bom, mês que vem, em maio, 16 a 19 de maio, é o 22º Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura. Até interessante, eu destaquei aqui 2 palestras bem interessantes, que envolvem até agrotóxicos, né? Uma delas é abelhas e agrotóxicos, até você é a palestrante, né? E tem outra que é introdução de eucalipto transgênico no Brasil. Então, são 2 palestras aí sobre agrotóxicos e transgênicos, bastante interessantes, são debates, né? São mesas redondas com 3 palestrantes e um moderador de mesa. Então, fora estes 2 eventos, tem vários outros sobre sanidade, manejo e diversos outros assuntos contemplando temas da apicultura e meliponicultura. São mais de 70 eventos e mais de 100 palestrantes confirmados já para o evento. Obrigada. Então, acho que esse assunto tem caminhado bem, até no âmbito lá da secretaria. A secretaria tem dado bastante apoio para que realmente se desenvolva esse plano e atenda também os interesses dos apicultores, né, e meliponicultores. Qual? Da SIDASC, quem que era? Como era o nome dela? Não, ela se aposentou. Eu perguntei, só para registrar, perguntei sobre quem da sanidade apícola estava participando. É outra pessoa, agora eu não lembro, mas é ali. A Ana Mitidieiro, ela se aposentou, né? Ela aposentou. A Ana Mitidieiro se aposentou. Atualmente é o Pedro Mansur, que cuida na parte da médico veterinário. E o próprio engenheiro agrônomo também, Cassini, ele tem um trabalho com isso, mas quem está à frente da sanidade apícola é o Pedro Mansur também. Tá. Obrigada. Sobre o PARA, foi debatido bastante na última reunião, né, como ele estava funcionando,
a vigilância explicou que foram retomadas as coletas, então ficou da gente encaminhar um ofício para a Anvisa questionando o formato do programa, a divulgação dos resultados, a periodicidade, né, da divulgação dos resultados e como o relatório vai ser feito. Então, foi enviado ofício e ainda não se obteve resposta. Eles sempre respondem, porque todos os fóruns encaminham, eles fazem uma resposta padrão e acabam daí encaminhando. Pode trocar ali, por favor. Tá. Outro assunto era aquela nota de repúdio contra a resolução do CONSEMA, que falou que não precisava mais licenciamento ambiental para a pulverização aérea. Foi definido que seria encaminhado um ofício lá para a Comissão de Licenciamento Ambiental, em razão do que o decreto estadual, né, que regulamenta os agrotóxicos, hoje exige esse licenciamento da IMA, né? Só que também a gente ainda não teve resposta. O CONSEMA nunca me responde, na verdade. Mas eu também encaminhei esse assunto para o meio ambiente, para o promotor do meio ambiente. Então, além de a gente trabalhar isso no fórum, aí o Ministério Público também está atuando, mas o promotor do meio ambiente. Outro assunto era a nota de repúdio contra o projeto de lei para retirar o T, né, do transgênico das embalagens. A gente teve uma vitória no meio dessas derrotas todas, que foi... O projeto ele foi rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais, a relatora era a Vanessa Graziotin. Foi feita uma mobilização de diversas organizações sociais, diversos fóruns estaduais, fórum nacional, e lá a gente conseguiu um resultado positivo. Agora está na Comissão de Meio Ambiente, o relator atual é o Cidinho Santos, e acho que o parecer dele é favorável, para retirar. Mas também foi encaminhado o ofício para todos os senadores, independente de estar numa comissão ou não, a gente já encaminhou para todos os senadores, todos os fóruns estaduais, o Fórum Nacional, as organizações, o que dá para fazer de pressão, a gente tem feito. Seria interessante se alguém tivesse até contato com esses famosos, né, que se engajam nesses movimentos, sei lá, Bela Gil, Marcos Palmeiras, as pessoas que têm mais visibilidade, né, se eles também postassem nas redes sociais, eles sempre acabam mobilizando muita gente e fazendo com que outros integrem esse movimento. Então, acho que é bem importante hoje, porque senão acaba passando lá no Senado também. Sobre o programa Terra Boa, aquela discussão que vem, né, há bastante tempo, avançou muito lá na Secretaria da Agricultura. Eu acho que a Rita depois pode falar melhor no relato das comissões. A gente teve 2 reuniões lá na Secretaria com o secretário adjunto, o Fórum, a IPAGRE e o CONSEA. E lá se definiram vários encaminhamentos. Vai ser viabilizada a distribuição da semente nesse ano. A gente só está vendo... angariando ainda cooperativas que possam fazer essa distribuição. Então, esse assunto está bem encaminhado. E a Secretaria também espera propostas nossas para novos projetos para o próximo ano, para que, quem sabe, essa nossa demanda não fique dentro do Terra Boa, mas tenha um programa específico. Então, a Secretaria espera propostas. Nossa, então, quem tiver também condições pode procurar a Rita, da Comissão de Segurança Alimentar, que faz parte do CONSEA, que lá eles estão trabalhando bem firme esse assunto. Chegou o representante do gabinete do Marquinhos. Outro assunto que tinha sido encaminhado na última plenária, a isenção de agrotóxicos, que a gente começou a discussão no ano passado, eu participei daquela reunião lá no CONFAS, sem muito sucesso, mas foi criada, né, uma comissão também especial para tratar desse tema. O Jair, do Secop, está agendando uma reunião com a gente lá na Secretaria da Fazenda, para a gente conseguir reunir dados e tentar avançar nesse assunto. Só que, como teve troca de secretário, troca de governo, ainda a gente não conseguiu marcar a data. Mas esse assunto também está... Pelo menos para a gente conhecer o problema, não para solucionar o problema, mas para conhecer o problema, acho que a gente tem dado uma avançada. Eu consegui um material bem legal de estudo com a Karen Friedrich, que faz parte da Brasco, sobre o custo dos agrotóxicos na saúde. Vários estudos
que justifique. Depois eu posso repassar esse material, que inclusive a Brasco a Fiocruz e a Brasco foram contratadas para, não sei se foram contratadas ou foi serviço gratuito, para fazer um parecer para juntar naquela ADI do PSOL lá que questiona a isenção, e foi feito um parecer bem legal. Então, acho que são todos argumentos para a gente utilizar aqui no Estado. Outro assunto é o PL, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas. Está tramitando lá na LESC. A gente já encaminhou uma nota de apoio a esse projeto ano passado. Foi feita uma emenda substitutiva global e agora está com vista para o deputado Dirceu. Eu consegui... O site da LESC é muito ruim de transparência. Quando tem uma emenda substitutiva global, a gente não tem acesso ao conteúdo do novo projeto, só o projeto original. Então, se tu quer o projeto, a emenda substitutiva global, tem que dar um jeito, tem que ligar na LESC, pedir para mandar por e-mail, enfim, tudo dificulta muito o acesso do cidadão ao projeto. Aí a gente conseguiu a emenda substitutiva global, e eu até mandei para a Michele. A Adriana mandou, faz 2 semanas já. Deve estar lá no e-mail da vigilância, então teve recebido, né? Foi no e-mail? Tu mandou por e-mail? Aham. Não recebi. Então tem que mandar novamente. Pode mandar, que para nós é bem... porque eu até fiz algumas anotações assim do que mudou para facilitar. Tá. Não mudou muita coisa, mas algumas coisas que mudou parece estranho, assim. Então, daí eu não sei, vocês que têm mais conhecimento, sim, vão poder até opinar. O projeto... Até para subsidiar o voto vista do deputado Dirceu, né? O projeto que, lembra que eu falei, quem escreveu fomos nós. Sim. Então, até é interessante para a gente ver o que foi alterado, né? Tem umas coisas que eu achei bem estranhas. Tá, não entendi a razão de mudar, sabe? Tá, daí, Grace, a gente faz em parecer, daí, para eles? Pode ser. Manifestando? Em forma de parecer, O que a gente não concordar, porque eu nem li ainda. Isso, não porque daí recebi. subsidia até ao voto do deputado, né? Tá. Ou o deputado pode pedir diligência, né? Para vigilância. Daí fica mais formal. Tem bastante projeto lá na LESC que a gente tem que acompanhar de perto, senão eles não ou arquivam sem nem passar na Comissão de Constituição e Justiça, ou fazem emenda mudando todo o projeto. Não sei se o Fernando quer, mas é que esse não é deles. Mas eu vou falar deles. Aí tem um outro projeto, que daí o Fernando pode falar melhor, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Acho que é um projeto que a gente tinha combinado de fazer uma visita para o deputado Mauro de Nadal, que ele pediu vista do projeto, está com o projeto. Eu tentei diversas vezes, a Adriana ligou lá para marcar uma reunião e ele não nos atende. Então, se algum órgão consegue ter contato com esse deputado e conseguir agendar uma reunião, eu agradeço. Porque eu já tive outros projetos de lei que eu precisei falar com esse deputado e ele não recebe a população. Então, esse acho que seria uma política interessante para o Estado. E eu até, se o Fernando quiser falar alguma coisa... Só o microfone aqui, por favor. Porque é de autoria do deputado César Valduga. Eu consegui falar com o deputado, peguei ele no corredor lá da Assembleia. Mauro de Nadal? E aí eu falei porque vai ter uma semana aquela semana da alimentação saudável, a CEPOG está organizando, inclusive eles pediram para convidar vocês também para fazer parte desse evento, né? E eu falei para ele, o pessoal está vindo, vão querer debater o PA, pô. Então seria interessante se ele pudesse participar e se ele pudesse dar o parecer depois desse seminário para poder subsidiar, tal. Ele disse, olha, eu vou ter dificuldade de estar no seminário, mas ele, assim, eu falei para ele que ia marcar uma reunião, ele abriu, disse que sim, que poderia marcar essa reunião com ele. Então tá, se der certo, o Marquito, a gente vai, a gente já tinha combinado.
Acho bem interessante, né, discutir, explicar da importância. Eu não sei se esse projeto tem algum parecer da Secretaria da Agricultura já, ou do Ministério da Agricultura, que acho que são 2 órgãos importantes de serem ouvidos no projeto, né? Tá. Tá. Da Secretaria da Agricultura foi favorável. Foi favorável, tá. Então, então e eu tá. sei que do PEAR que eles arquivaram, teve vários pareceres favoráveis pela constitucionalidade de órgãos do Executivo. Tá. Mas mesmo assim foram arquivados, né? Tá, então tá. Então acho que é bem importante. E pegar, acho que o parecer desses órgãos, que são, né, quem detém atribuição para fazer a fiscalização, o fomento, é bem importante. Quer dizer que o projeto está de acordo com a política estadual já existente, assim, né, ou inexistente. Pode passar para o outro. Então, nesse ponto, então, a gente fica aguardando a reunião que o Fernando vai agendar. Outro projeto que está com o deputado Mauro de Nadal é um projeto que proíbe a pulverização aérea. O Fórum também se manifestou favorável, mas ainda também a gente não conseguiu a reunião. O Fórum já encaminhou apoio a todos esses projetos, tá? Só reforçando. Inclusive, dos que foram arquivados, aqueles 2, eu mandei um ofício para o deputado César Valduga, falando que quando ele tivesse a oportunidade de reapresentar, que o Fórum apoiava. Só para deixar claro. Outro projeto também que o Fórum apoiou, que é a obrigatoriedade de fornecer EPI. Está com o deputado Darcy, também foi enviado ofício para ele. E um outro que esse está tramitando legal e foi aprovado já em todas as comissões que passou, que é sobre rótulos das embalagens de agrotóxicos. Esse está na Comissão de Finanças e Tributação e foi unânime em por onde passou até agora. Então, esse acho que vai decolar. Sobre a estrutura do LACEN, que foi um ponto discutido também na última plenária, a gente realizou reunião com o novo diretor e com a Eliane sobre a estrutura, e eles falaram que com a troca do governo e a troca do secretário, foi dada uma esperança lá para o LACEN, foram destinados alguns recursos e que até junho, mais ou menos, o LACEN estaria voltando a funcionar da forma adequada. Então, acho que a reunião era para levantar as demandas para que o Fórum solicitasse, né, ao governo do Estado a estrutura, ou de pessoal, ou de equipamento, enfim, que o LACEN precisasse. Mas, por enquanto, eles falaram que estão conseguindo resolver ali com a nova Secretaria da Saúde. Então, vamos esperar, ver se realmente a promessa vai ser cumprida e atendida. Qualquer coisa, o Fórum novamente entra em ação e tenta mobilizar ali a Secretaria. O Senai nos procurou, daí o Ministério Público, que eles têm uma estrutura boa de laboratório e queriam fazer uma parceria com o LACEN. Aí a gente colocou eles em contato. Então, acho que parcerias também podem auxiliar, né, na melhora ali do LACEN. Tem mais? Tem mais. Esse assunto é interessante, também foi definido na última plenária, uma reunião do Fórum lá em Chapecó. A Universidade Fronteira Sul está nos ajudando, a Cláudia, não sei se ela quer falar um pouquinho sobre o evento. Boa tarde a todos. Nós estamos ainda engatinhando os primeiros contatos, mas a proposta, então, é organizar um seminário e, agora, pouco antes da plenária, também já adiantávamos a possibilidade de fazermos um seminário, então, com uma plenária. A doutora pode, depois, a gente ir aprimorando isso, se vai ser possível, mas levar para um seminário alguns assuntos que são de interesse regional. Já temos mapeado 2 assuntos e que vamos discutir dentre esses 2 assuntos, ou mais que surgirem, o nível de abordagem. Um deles, 2 assuntos que surgem de projetos de leis, né? Que é um relacionado à CTN-FITO e o outro relacionado à aprovação do PNAR, que são 2 assuntos que estão tramitando, né, para discutirmos no que se refere a CTN-FITO, as fragilidades, as incoerências, as inconsistências que depois vão resultar em impactos e
na questão de segurança alimentar, né, e outras variáveis que vão vir. E por outro lado, o Pinara com a sua importância da relevância que ele traz, né. Então, acho que são assuntos relevantes que a nossa proposta, então, é levar para mesas redondas para discutir esses assuntos lá, envolvendo a mobilização da comunidade também. A data que talvez seja é 28 de maio, se der tudo certo. É uma pré-data. Se alguém tiver alguma ideia, alguma proposta, mas a gente quer atender a demanda da região. Então, acho que é a região que vai definir a pauta, que vai definir os assuntos que a gente vai discutir, porque a gente vai lá para ouvir os anseios lá daquela região, né? Então, mas se alguém quiser propor, tiver alguma ideia, fique bem à vontade. Mas, em princípio, a data é 28 de maio. Qualquer alteração na data, a gente comunica por e-mail. E assim que a gente definir com a universidade a pauta, a gente encaminha também para avaliação dos integrantes do fórum. E nós somos convidados para fazer uma plenária em Rio do Sul, em setembro. O Instituto Catarinense vai realizar o Seminário Regional de Agroecologia do Vale do Itajaí, entre os dias 18, 19 e 20 de setembro, e eles convidaram para que a gente fizesse uma plenária do fórum lá também. Eu já disse sim, independente de votar aqui, porque é um espaço que a gente tem que, né, ocupar e não vai ter custo nenhum para, né, o fórum, para ninguém. Já vai fazer parte do seminário, como lá em Chapecó. Então, só não está definido ainda se vai ser 18, 19 ou 20, mas vai ser num desses dias. Assim que eles definirem lá o calendário certinho, a gente comunica também todos por e-mail para quem puder participar. Vai ser bem interessante. O seminário são os 3 dias. Aí a plenária do fórum vai ser em um desses dias. De tarde. Eu pedi para ela de tarde, né? E o último assunto que ficou de encaminhada, a última plenária, foi a moção do CONAMA, lá, que a Comissão de Regulação fez. Foi encaminhada ao CONAMA, o ofício, com a solicitação que foi aprovada na plenária. E agora a gente está buscando o apoio do Fórum Nacional, né, para levar essa... Eu só acrescentei lá no texto do pedido que, quando eles fossem votar, quando fossem se reunir lá no CONAMA para discutir o assunto, que eles nos avisassem a data para a gente estar presente e também fosse nos reservado um tempo para explicar a razão do nosso pedido. Foi a mesma sistemática que eu utilizei lá no Confas, pedir um espaço para falar, né? Então, vamos ver se vamos ser atendidos. Pelo menos de ter um tempo para falar e nos avisarem quando o assunto vai ser discutido. E o Fórum Nacional vai nos apoiar e, quem sabe, os outros estados também replicarem esse mesmo pedido para fazer mais pressão, né? Vindo de outros fóruns, o mesmo pedido para dar mais resultado também. Então, foi encaminhado. Acho que foi um passo bem importante que o Fórum deu, né? Foi um trabalho lá da Comissão de Regulação, capitaneado pelo Adilson, bem importante, e uma dificuldade que a gente tem realmente. Acho que o Adilson pode falar um pouquinho sobre a operação lá do Marco Mata, lá de Balneário. Acho que foi o nosso primeiro fiscalização integrada, talvez não tão resultante do fórum, mas de órgãos que compõem o fórum. Foi uma operação bem bacana, que tem um resultado positivo. E a gente teve problema, como vai fazer o transporte. Ali até foi fácil, mas se a empresa não tivesse, né, feito para a gente... Boa tarde, pessoal. Tá, eu não gosto de falar de costas para vocês, então por isso que eu vim para frente. Já é mania de instrutor. A respeito da situação do Marco Mata, eu fui acionado pelo fórum, né, pela doutora, em relação ao Giovanni da Cidasc, que já estava há mais de 2 anos, estava tendo um problema com um produto domiciliário, tá, que era o Marco Mata, que era utilizado e vendido em grandes volumes, estava até no Forte Atacadista, para formigas, doceiras, baratas em geral. Só que ele usava como base um agrotóxico,
Metomil, acho que é o princípio ativo dele, né? Metomil, o princípio ativo, e era um agrotóxico mesmo, tá? Utilizado na cultura, principalmente para a cultura do algodão. Ele pegava e diluía esse produto em 1.000 litros. Ele pegava um galão de 20 litros, diluía em 1.000 litros e enchia os potezinhos. Ele tinha até o registro na Anvisa sobre a empresa dele, mas não sobre o produto, especificamente. Daí foi feito todo o levantamento e eu cheguei na parte final, onde foi descoberto, aos 45 segundos do tempo, foi descoberto aonde que era a fábrica, porque o registro da fábrica dele não era o local que ele trabalhava com esse produto. Tá? Achamos a fábrica, fizemos o dia da operação em vários locais, a Cidasc se prontificou, pegou da região aqui de Florianópolis até a região de Balneário Camboriú, e encontramos a fábrica, chegamos no local, não tinha licença ambiental, não tinha o tanque, era um tanque que estava só por gravidade, não tinha, como é que é, aquele posto de decantação, caso o produto virasse no local, não tinha nada. Não tinha EPI, não tinha nada de nada. Foram feitas todas as multas da Anvisa, da Visa, da Cidasc, da antiga Fátima, agora IMA. Agora IMA, né? E, por último, daí eu conduzi ele para a Polícia Civil, onde foi preso, ficou 5 dias preso, tá? Por crime ambiental no artigo 56 e pelo artigo 15 da Lei de Agrotóxicos. Tá? Artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, a 9.605. Eu acho que foi uma excelente operação. Todo mundo na região, depois que ocorreu, como eu trabalho lá como policial, lá, começou a tocar no assunto e falar que eles aplicavam o produto, e o produto matava. Uma semana depois, ele estava ativo ainda, 2 semanas, matava sapo, barato, o que tivesse pela frente, ele pegava. E outras pessoas que tiveram intoxicação direto por aplicar ele na pia e depois pegar uma esponjinha para passar assim, ó, a mão e se contaminar, entendeu? Então teve. E ele achou que nada disso era importante. Ele achou que era normal, que aquilo ali era do dia a dia, que nós estávamos fazendo uma situação acima do normal. Mas o delegado entendeu que era crime e prendeu ele. Tá? E daí vai ser feita a parte normal. Tá? Beleza. Essa valeu. Essa foi muito boa. Foi muito Essa boa. foi um ponto para o fórum. E o produto, e ressaltando que o produto foi vendido pela indústria sem receituário agronômico, né? Pro dono do Marco Mata. Mas era agrotóxico? Metomil puro? Não era domínio sanitário. Não, cara, mas a indústria que vendeu pro Marco Mata, aí eles depois fizeram o transporte. Fizeram o transporte, o descarte, tudo certinho. Aí, então, acho que foi um exemplo bem legal, que era um problema que a Cidasc verificava e sozinha, porque era um crime, passou da esfera de atuação da Cidasc, né? Que daí o Adilson, ali com a inteligência da Polícia Rodoviária, conseguiram fazer um trabalho bem bacana. Então, acho que foi um começo que foi bem interessante, que envolveu todos os órgãos, a logística, e eles começaram a enfrentar todos os problemas que a gente vem discutindo aqui há bastante tempo, né? Que os domínios sanitários não são menos importantes do que o uso agrícola. Até porque a concentração, foi feita análise do produto, né? A concentração era... Imagina, se uma criança tomasse aquilo, estava numa embalagem tipo de Veja, assim, né? Tomasse 2 tampinhas daquilo ali, podia ser fatal. Enfim. Então, acho que daí a importância do nosso trabalho, né, da nossa atuação conjunta como órgãos, como sociedade civil organizada. Então, esse foi um exemplo bem positivo, bem bacana. Eu ia trazer as fotos, no fim esqueci da operação para vocês verem. A indústria lá do Marco Mata, o Nelson falou que parecia de fazer cerveja artesanal. Eram umas mangueirinhas, um negócio muito precário, né? Então, pode voltar lá na pauta, por favor? Agora chegou a vez do relato das comissões. O meu relato então, foi esse, né, do que a gente encaminhou da última plenária para essa. E agora vem tem o plano de ação desse ano. A gente mandou por e-mail o plano de ação com as atividades que a gente pretende desenvolver esse ano.
sei se alguém tem alguma sugestão naquele documento que foi encaminhado. Lá eu coloquei mais ou menos tudo o que a gente vem trabalhando. O apoio aos projetos de lei, tentei deixar mais objetivo, assim, apesar de ter que ficar um pouquinho genérico, mas tentei colocar algumas coisas específicas, assim, desses assuntos que a gente já vem trabalhando. Na linha da isenção, da pulverização, do apoio aos projetos, do apoio à agroecologia e produção orgânica, à Alpinara, né, que é um assunto que o Fórum Nacional vai apoiar que ocorra a reunião que ocorreu aqui em Santa Catarina em todos os estados para reduzir o uso dos agrotóxicos e incentivar, né, outras formas de produção. Então, todos se sentem aptos para votar o plano de ação? A Rita tem uma sugestão. A gente estava reunido na comissão hoje de manhã e aí teve uma das sugestões do ano passado que no dia mundial de luta contra o agrotóxico que tivesse uma atividade. E aí a gente ia colocar como relato da comissão. Eu acho que poderia entrar como plano de ação. E eu não sei se eu já falo a sugestão que a gente tem como encaminhamento. Nesse dia, na semana no Dia Mundial do Combate contra o Agrotóxico, que é no dia 3 de dezembro, a ideia é reunir as comissões e pensar numa atividade. E aí que essa atividade ela envolva não só as entidades que compõem o fórum, mas que ela envolva entidades além do fórum, né? Assim como envolva também os conselhos que trabalham segurança alimentar, ou Conselho da Saúde, da Alimentação Escolar, que envolva os demais. E que nessa atividade que vai ser pensada em comum, que ela tem o objetivo não só de falar do uso do agrotóxico, do que faz mal e tal, mas vir naquela linha de ações, o que podem ser feitas, né, de propostas dos municípios, nas regiões, para solucionar isso, que é um pouco o que a gente ouviu o Geraldo falando ali no início da reunião. Então, é um pouco isso, essa é a proposta e pode entrar no nosso plano de ação também. Tá, maravilha, também acho. E quem sabe, então, a gente coloca como para a próxima plenária as comissões se reunir nesse período e já trazer uma proposta, né? Porque senão vai passando, quando a gente vê, tá em dezembro. O Marquito tinha sugerido, ano passado ele fez na Semana da Alimentação Saudável, um evento lá ali na frente da Catedral, lá na rua, foi bem legal. E que as pessoas passavam, tinha um movimento, a gente conseguia transmitir a mensagem para outras pessoas além aqui do fórum, né? Aí o Marquito até tinha pensado em fazer nesse dia um evento semelhante ao que o mandato fez no ano passado. Mas é legal as comissões se reunirem. Aí então as comissões se reúnem nesse período, né, para trazer para a próxima plenária, que é em junho, uma sugestão, né? Sugestão de como vai ser o evento já, né? Programação do evento. Até para a gente conseguir, se precisar angariar recurso, né? Porque isso é mais complicado. Sim. A Manuela, que é a representante do Slow Food, também poderia participar. Vocês também, como uma entidade, vocês poderiam agregar valor nesse evento. Sem dúvida. Sim. Rita chama. A Adri ajuda. Não, para que não fique vago, alguém tem que chamar. Então, a sugestão, já que veio da tua ideia, fica como a responsável para dar um toque aí para as comissões, para as outras duas comissões, para marcar uma data, enfim, que tem que ser antes da reunião de junho, né? Para trazer uma proposta. É uma sugestão que eu faço. Acho que a ideia, já que veio daí. Tá, combinado, então. Então, esse acréscimo no plano de ação, para eu escrever lá. Como você colocou da importância de
de se trazer a questão do Conselho Estadual de Saúde. Eu sou conselheiro estadual de saúde também, representando os sindicatos médicos veterinários, e eu posso levar a sugestão para a presidente do conselho para que ela faça parte desse grupo que vai organizar. Até porque é um assunto que está sendo muito pouco discutido lá dentro do conselho. Eu levantei alguma vez esse tema e ficou por ali e não evoluiu. E agora, trazendo o pessoal do conselho para essa movimentação, é possível que ganhe corpo isso, né? Nós já tivemos discutindo isso, mas a coisa passa meio por cima. Ah, isso é coisa lá, não sei se é, se não é, né? Então, na área da saúde não há esse comprometimento que eu vejo que há em outras áreas, como a área das ciências agrárias. Excelente. Daí a gente entra em contato com o conselho, assim? Tá. Com o senhor, daí o senhor fala com ela. Tá. Tá. Que eu acho que o conselho estadual nem participa do fórum, né, de saúde. Nem não, integra. acho que não. Acredito. Até era bom eles começarem a vir. Se quiser ir pode lá, fazer um convite? Dia 18. Tá. 18 eu vou estar lá no evento da FASC, lá em Joinville. 18 de maio? Não, 18 agora de abril. Ah, tá. Não, daí eu posso. Depois eu confirmo contigo direitinho. Tá? Mais alguma sugestão para o plano de ação? Então tá. Vamos colocar em votação. Quem discorda, levanta a plaquinha. Quem concorda, permaneça como está. Então, aprovado o nosso plano de ação. E nada impede, né, que a gente faça atividades, óbvio, que não estão lá, né? Que é o que geralmente acontece. Vem uma demanda e a gente acaba trabalhando sob demanda, além desses projetos. O relato das comissões. Tu já vai relatar a regulação? Posso? Ou o Zucato vem aqui? O Zucato quer se despedir? Rita, quer vir aqui para fazer o relato da comissão? A comissão de impactos, ela se reuniu. A Kelly não pôde vir hoje. Mas eles discutiram todos os assuntos, só que não teve nenhum encaminhamento relevante para trazer para a plenária. Então, só justificando, mas teve reunião. A Adriana até passou as datas, né, das reuniões das comissões, que nada impede que quem não compõe a comissão também pode ir, se tiver interesse, né, no assunto. Pode participar. Bem, então eu acho que todo mundo conhece a gente, mas eu sou Raul Zucato, sou coordenador da Comissão de Impactos, de Regulação. Nós tivemos a nossa reunião hoje pela manhã, nossas reuniões é sempre na mesma data da plenária estadual pela parte da manhã. Eu tomei a liberdade, coordenadora, de divulgar o cronograma estadual das reuniões, que é as mesmas da data da senhora. E a Adriana me deu uma data aqui que havia mudado, agora a senhora parece estar pensando em mudar de novo. Mas, em todo caso, o calendário das reuniões estaduais, nós obedecemos o da estadual. Então, se mudar alguma coisa... O de junho vai ser dia 8. Provavelmente já está acertado. Então tá bom. Não, então está certo. Todos os da Comissão de Regulação já receberam o calendário com a correção. A data de junho não é dia 1º e dia 8. As demais, quem recebeu o calendário aí da coordenação, continua o mesmo. Então, essa foi uma informação prestada, doutora. Outra questão que nós discutimos lá foi a escolha do novo coordenador. Eu estava há 3 anos e alguns meses de coordenador, desde que criamos o fórum. E a recomendação, a política do fórum é fazer rodízio entre as entidades que participam das comissões técnicas ou temáticas, até para dar oportunidade para todas e não potencializar os erros e os acertos também. Então, a ideia era que em fevereiro, nós elegêssemos o coordenador.
e no dia não houve candidato, e a turma estava insistindo que eu fosse, mas eu acho que já dei minha contribuição, coordenadora como coordenador, e como eu vou entregar a Federação dos Engenheiros Agrônomos, que é a FEAGRO, no dia 11 de maio, a presidência, até porque lá nós temos uma reeleição, e felizmente temos uma reeleição só, senão iam querer me forçar mais um pouco. Quem é da área agrícola sabe disso. Mas, enfim, então eu estarei entregando a presidência da federação e, por conseguinte, terá um novo presidente, uma nova diretoria, pode ser que eles indiquem um outro para a comissão. Eu achei melhor entregar, então, a presidência. E, evidentemente, que se eles me indicarem, eu vou continuar, eu gostaria até de continuar, né? Mas depende da nova direção. E hoje pela manhã nós tivemos a escolha, então, do novo coordenador para esse exercício, já que o mandato termina em 31 de dezembro. O mandato é de 2 anos, mas me empurraram 1 ano a mais, então agora esse novo vai ter até 31 de dezembro, possivelmente emendando o próximo, né, que muda o ano que vem, né? E foi eleito Geraldo Luiz da Silva Jardim. Com um nome desse pode ser governador do estado, né, doutor? O Geraldo, ele representa na comissão o Centro de Vida Orgânica, e ele, então, é o nosso novo coordenador a partir da próxima reunião da Comissão de Renovação. E nós lá vínhamos adotando o sistema de rodízio, cada reunião era um secretário, nos últimos 2 anos. E a comissão resolveu fazer aquilo que nós tínhamos no começo, ter um secretário fixo, permanente, que facilita para o coordenador, facilita os contatos, um não pode, outro vai, cada reunião marcar um era pior. Então ficou escolhido como secretário o Mário Veríssimo, não sei se está aí o Mário, está lá atrás, é o novo secretário da comissão e futuro coordenador, né, que é um cara jovem, ainda está muito sangue para nos dar, e é uma liderança da agronomia importante que tem se destacado aí. Eu acho que é importante nós valorizar essa juventude que está por aí. Então, os dois assumem, então, a nossa comissão. Continuam contando comigo, assumir esse compromisso lá, o que eu puder ajudar. Outra decisão foi aprovar as 2 comissões, que já foi aprovada aqui, a Floran e a Conab, por unanimidade, e escolher, para participar da comissão estadual, o grupo de trabalho, é comissão ou grupo? Grupo? Não sei, um grupo especial ou comissão aí dos transgênicos. Comissão temporária específica, que nós sugerimos o Nodari e o Eric Amazonas Almeida. O Eric acho que está aí, né? Eu não vi ele aí, mas ele estava lá de manhã. O Eric substitui a Sônia, lá de Curitibanos. E ela está nessa comissão. Então, ficou, se o doutor Nodari não puder, a gente, aquilo que já conversamos, acho que achamos que tem que ser pessoa especializada nesse assunto, ou menos para a nossa comissão. Só te interrompendo, o regulamento das comissões do fórum que foi aprovado, ele fala que é uma comissão temática temporária, tá. Aí elas funcionam por 180 dias e elas têm que entregar um relatório no final desse período. Comissão temática temporária com duração 180 dias, concluindo seu trabalho com relatório conclusivo. Essa é a missão que esse grupo vai ter que escolher um coordenador, lá, um secretário, e apresentar esse trabalho. Bom, outra decisão, nós tentamos avançar, está lá atrás, né, o nosso delegado da Polícia Federal, delegado não, membro da Polícia Rodoviária Federal, que é o Vaz, o Adilson, ele não pôde comparecer hoje pela manhã, e o tema da palestra que nós devíamos aprofundar era discutir a necessidade de preparar e ter uma política de treinamentos ou cursos
para aplicadores de agrotóxicos altamente tóxicos ou extremamente tóxicos, que hoje se discute muito, mas ninguém assume. Então, nós temos muitos casos, estava lá a doutora, está aqui, eu acho, né? Está lá a doutora que é médica e também participa, e nos diz que é muito forte, e agora está crescendo mais nos jovens, e que é pior ainda, né? Nada contra nós mais velhos, mas muitos jovens que passaram a aplicar agrotóxico aí no estado estão se contaminando, e isso é um problema sério. Então, tem uma proposta, e aí o representante da cidade diz que o decreto 33.331, parece, acho que é isso. É isso? 1331 é o decreto que regulamentou aí aquela nossa grande briga aí, lembra, sobre na área de agrotóxico, que a SIDASC, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Saúde estava envolvida, e que saiu o decreto, graças a Deus, está aprovado. E ele contempla alguma coisa. Então, nós decidimos lá, doutora, que esse grupo, o Adilson e o Mário, junto com, iam aprofundar essa discussão, e na próxima reunião será o assunto principal da nossa comissão, para tirar uma conclusão e trazer para cá. Essa foi a conclusão lá do grupo. Não sei se os dois, se alguém, se o Adilson quer dizer alguma coisa. Pega o microfone, por favor, porque o Adilson que está cuidando dessa parte, e hoje, como ele não esteve lá, a gente gastou um tempinho bom, mas a conclusão foi essa que eu falei. Eu conversei com o Mário, agora a respeito dessa situação, e daí nós vamos pedir vistas, e vamos pegar o mesmo grupo da moção, vamos acrescentar mais alguns que tenham interesse, e vamos tentar discutir até a próxima reunião, tá? Para que chegue melhor. Eu conversei agora com o Marcelo Bressan, através do WhatsApp aqui, e ele disse que no Paraná eles tiveram uma proposta parecida, só que eles misturaram o meio de campo, eles colocaram essa questão e mais a questão de fiscalização dos pulverizadores, o que dificultou. Então, ele imagina que a ideia seja, a básica seja a questão da aplicação do agrotóxico classe 1 e 2 mesmo. Daí, conversar com o Mário aqui, para ver da possibilidade, como que pode ser feito isso, se tem condições, se não tem, para que a gente não atire uma situação que não possa ser viável, né? E quem tiver interesse também em discutir o assunto, fica aberto aí. Eu crio um grupo, normalmente se cria um grupo de WhatsApp, e durante esse um mês e meio, a gente vai discutindo. Pode falar, cada um tendo a sua posição, e a gente tenta, da melhor maneira possível, juntar todas as ideias para que saia depois num documento mais oficial aí. Isso é importante articular com a SIDASC, porque, realmente, não adianta a gente jogar para fazer um documento que depois não, né, o Estado não vai conseguir executar. Estava lá hoje pela manhã também o Paulo Francisco da Silva, da EPAGRE, que ele era da comissão, agora ele é chefe de gabinete lá e está passando para outro colega, mas que também se prontificou. Enfim, nós tiramos os dois, o Mário e o Adilson, para centralizar neles essa ação. E aí eles estão propondo fazer um grupo maior, acho que é uma boa, qualquer coisa, contato com o primeiro nome, o Adilson Soria Vaz. Ou então aqui com a Adriana, que ela encaminha ela repassa para todos. O grupo está aberto e eu acho que a ideia é tentar avançar nessa linha. Fala, Mário. Esse assunto a gente enfrenta, né, e já vem enfrentando, porque é o que está lá na ponta, né, no aplicador, que atualmente esse novo decreto 1331/2017. Ele mudou algumas atribuições e implementou alguns outros assuntos também, que demanda, então, todo um envolvimento do setor regulado e dos órgãos públicos que vão implementar essa legislação, né? A SIDASC ficou com uma bagagem bastante grande para implementar, e alguns avanços já foram feitos. Esse assunto é algo novo, além do que já contempla um decreto algum assunto, mas o curso, por si só,
não está pincelado da forma como a Adilson citou. A gente entende como algo válido, algo que é importante, mas, desde já, a gente coloca para o fórum e para os integrantes do fórum que existe uma bagagem bastante grande que precisa ser implementada do novo decreto, e isso se dá de uma forma gradativa, né? E, como avanço, doutora, o livro de acompanhamento técnico, ele é um material que vai ser colocado nas empresas que comercializam produtos agrotóxicos, onde o responsável técnico vai precisar colocar mais da sua responsabilidade técnica, né? Então, esse livro ele vai ser por semanal, né? E a gente está avançando nisso aí, e vai ser uma forma bem fácil de obter esse livro. Enfim, a gente está colocando o modelo, avançamos nesse ponto. Outro ponto de avanço foi a questão do controle de estoque nas empresas que comercializam. Então, é um avanço também que está se dando de uma forma mais eletrônica, inteligente, e o receituário agronômico também online, onde as empresas vão comunicar essa informação online. Então, para vocês entenderem que os avanços vão acontecendo de uma forma gradativa, e esse ponto específico do aplicador classe 1 e 2 é importante, e ele vem junto à própria fiscalização do uso, que vai ser mais enfatizada, né, nos próximos anos, né? Então, doutora, a senhora sabe muito bem todo o andamento que foi, e a gente se coloca à disposição. Acho que essa discussão vai vir ao encontro de outras coisas, e a gente vai tentar implementar de uma forma mais rápida. Eu acho que essas alterações com o decreto foram bem positivas para realmente possibilitar o controle, né, da venda do agrotóxico. E essa aplicação dos mais tóxicos, acho que é um assunto bem bacana para ser trabalhado, e a SIDASC participando, né, com todo o conhecimento que eles têm, vai ser importante. E ontem eu estava numa reunião lá na FECAM, para tratar também de rastreabilidade, e foi falado também da necessidade de articular com o CREA a fiscalização, né, da responsabilidade técnica, que tem sido bem precária, não só aqui no Estado, né, mas em todo o país. Então, acho que, quem sabe, o CREA também participar, não sei se desse grupo de trabalho, mas mais ativamente do fórum, é importante para sensibilizá-los. Sei que lá no Paraná foi feita uma determinação, uma recomendação do Ministério Público lá de Campo Mourão para o CREA, para que eles apresentassem um plano de trabalho de fiscalização da responsabilidade técnica. Então, em alguns estados, eles estão se movimentando para que o CREA também seja mais um ator, né, no controle ali da responsabilidade técnica, atuando na responsabilidade técnica. Bem, é um conjunto de ações, né, para diminuir e controlar o uso. Bom, eu queria agradecer os dois lá dos fundos. Eu acho que esse decreto aí deva-se à luta do fórum. E a doutora Grace aqui teve várias vezes lá na secretaria. Eu fui uma vez lá, fiquei até com pena, com falta de respeito, mas, enfim, a gente tem que se submeter a determinadas coisas. Mas caminhou, depois avançou, e eu acho que está aí, foi mais uma conquista que, às vezes, a gente não avalia, né, que o fórum não está avançando tanto quanto, mas são coisas pingadinhas aqui e ali que vai somando em benefício do todo. Então, eu queria aqui registrar isso, doutora, que foi realmente uma atuação sua e do fórum, e a presença da coordenadora em várias vezes que é muito importante. E a nossa coordenadora faz isso, então é uma coisa importante também, podia delegar para outros, mas faz questão de ir lá também. Isso também ajudou. Então, parabéns ao nosso conselho. Bem, nós discutimos dois assuntos, eu vou deixar para o Geraldo falar, que ele era os assuntos que era acrescentar a ficha de identificação no decreto 23.223 sobre cruzamento de produtos orgânicos, e o outro é a classificação de código no Inmetro, introduzir também os produtos de origem de reciclagem convencional. Eu vou deixar para ele, que ele levantou essa tese.
esse assunto também não ficou esgotado. Ele só vai colocar aqui umas informações, vai ser aprofundado e trazer uma posição mais concreta aqui, que o grupo discutiu bastante hoje pela manhã, mas entendemos que faltavam alguns subsídios ainda para trazer uma posição mais definitiva. Então, Geraldo... Bem, o levantamento que eu propus no grupo de trabalho nosso foi justamente por causa da contaminação cruzada na área de orgânicos. A gente tem a Lei 10.831, que é a lei que nos rege, né, da produção de orgânico, e nós temos o decreto 6.323, que é ele que fundamenta a lei. Nós temos um problema que a gente usa material reciclado na agricultura orgânica, e todo agricultor usa mesmo, que são as mantas. São produtos reciclados, né? Vem de embalagens, sei lá de onde vêm essas embalagens. Então, para a gente não ter contaminação cruzada, porque a gente sabe, foi muito bem demonstrado pela doutora Sônia Hess, que partes por milhão já é suficiente para causar problemas no sistema imunológico nosso, sistema hormonal. E uma das embalagens que se usa muito na agricultura são essas mantas. E não existe nenhuma classificação nelas, a gente não sabe a origem. A gente vai lá, pega elas e joga no campo, faz a retirada dos alimentos do campo, usa elas como base para não entrar em contato com o solo. E eu fui no Inmetro e falei com o Alexandre Sorato. Ele disse que, se o Fórum apresentar uma proposta de lei, o Inmetro passa a classificar essas embalagens. Qual é o meu medo? É justamente que o Brasil está se gabando de o maior reciclador de embalagens plásticas, mas nós somos o maior consumidor de agrotóxicos. Então, essas embalagens plásticas são agrotóxicos que são reciclados. Só que a gente não sabe para onde vai. Por exemplo, o conduíte. O conduíte ele é usado nas paredes de construção civil para passar fios elétricos. Eles são feitos com embalagem de agrotóxicos. Quer dizer, só o fato de eu estar pegando nisso, eu já estou me contaminando. Porque nós estamos falando em partes por bilhão. E quando eu fui no Inmetro ver esse assunto da nossa área, eu gostaria que fosse anexado um adendo no decreto 6.323, exatamente para a origem, os orgânicos usarem isso, para saber a origem, mas nós não temos selos, então como é que o consumidor final, ele pega essa embalagem, ela não tem origem. Eu não sei se esse plástico reciclado veio de embalagem de agrotóxico ou veio de onde. Esse aqui, eu nem sabia que isso aqui era de embalagem de agrotóxico, conduíte. E o consumidor final, ele não sabe. Ele pega, não tem selo nenhum. Isso vai numa casa de material de construção. E mais grave ainda, nós temos isso aqui é usado, porque é barato, é usado pelos agricultores para extrair água para fazer irrigação nas lavouras, porque é mais barato. Ao contrário de pegar um material, um cano azul, não sei qual é a origem daquilo ali, que é mais caro. E outro detalhe mais grave que depois desencadeou dessa minha consulta no Inmetro é que existe no mercado também mangueiras para água preta. E a gente não sabe a origem, não tem código no Inmetro, não tem selo no Inmetro. E culminou com algo mais grave ainda, que é todo o material reciclado que vai em carros, veículos. Quando tu abre uma porta, nós estamos num clima tropical, quando tu abre uma porta de um carro, vem aquele cheiro forte. Quer dizer, a gente está se contaminando. As crianças mesmo pegam na direção, criancinha pequena vai lá, mastiga, por causa da dentição que está saindo, vai lá, mastiga. Tudo material reciclado. Mas qual é a origem disso? Os bancos dos carros. Qual é a origem disso? A gente está falando de partes por bilhão. Ou seja, nós estamos num país tropical, onde o sol incide num carro, a pessoa abre aquilo ali, é aquele cheiro de fenol. E é a contaminação violenta. Então, isso desencadeou uma série de coisas. Então, eu solicitei
no grupo técnico nosso, resumindo, que o nosso decreto 6.323 tem uma inclusão de origem do material que a gente usa na agricultura orgânica, que são isso é até silagem. Esse aqui é um material de silagem, ele é branco e preto. Silagem, não sei se vocês sabem, é picar o capim, colocar dentro de um saco, fazer um saco no chão, fazer pressão, tirar todo o ar, fazer fermentação anaeróbica para o gado, para o caprino, sei lá, o animal, no inverno ter pasto para comer, porque morre todo o pasto no inverno. Então, é isso. Outro detalhe, que também eu gostaria de acrescentar, que eu também acrescentei, me esqueci, desculpe, plásticos de copinho. Vocês sabem que colocando água quente nisso daqui libera dioxina em grande quantidade. Dioxina altera a parte hormonal da gente, né? E a indústria de plástico soterrou a indústria de papel. Se lembra que nós tínhamos plástico de papel, copinhos de papel, né? Mas só que agora nós temos indústrias de reciclagem, de plástico, que usam plástico com matéria-prima de farinha de mandioca, de amido. Então, quer dizer, já pode comer, isso aqui degrada, isso aqui não gera continente de plástico como nós estamos tendo agora, boiando no Oceano Pacífico, né? Então, isso é importante, né? Ficou de a gente discutir mais isso, mas eu acho que porque a minha pesquisa desencadeou em coisas que eu não esperava. Então, eu acho que bate em diversos órgãos que estão aqui presentes, que eles podem também começar a discutir sobre esses assuntos que desencadeou essa minha pesquisa. Doutora, Alexandre, da FETAESC, membro da Comissão dos Organismos Estadual. Eu queria pedir que esse assunto fosse levado à Comissão Estadual de Produção Orgânica, porque acho que vai corroborar com as demandas desse fórum até, tá? Antes de liberar algo, levar para lá e a resposta deles também possa ser incluída aqui depois. Bom, está lá atrás, tem mais um, não sei. Eu não queria prorrogar muito, né? Nós estamos gastando muito tempo, né? A nossa comissão. O senhor Geraldo não citou, mas esse assunto foi colocado que alguns integrantes de certificadoras de orgânicos participassem numa discussão para que um problema é a toxicidade de plástico perante tudo que nós temos hoje de plástico na sociedade. E outra é a reciclagem de embalagens vazias, que possa ser utilizada essa reciclagem para produzir outros produtos que a legislação proíbe. Então, e aí o processo de certificação dos produtos que vão ser usados por um produtor que é certificado. Então, isso aí as certificadoras têm, não sei se tem alguém de certificador aqui, mas a temática é levar no CEPORG para a certificadora. A CEPORG, dentro dela, tem as certificadoras, por isso que eu acho importante a CEPORG se manifestar, porque lá elas vão poder falar tudo sobre os processos e avaliar esse caso como um todo. Não, excelente, até por conhecer, né, o assunto que aqui ninguém conhece. Bom, eu não sei qual é o encaminhamento que nós tiramos lá hoje de manhã, é que esse assunto ia ser aprofundado dentro do nosso grupo. Agora, talvez tirar um grupo ampliado, ou então convidar. Eu acho que o fórum tem o papel de organizar. Sim. Ele não precisa, ele pode levar esse assunto, deixar que a comissão estadual se manifeste, e a partir dessa manifestação, a plenária aprova ou não as demandas. Tá bom. Até para quem não fique criando grupos. Não, é que a metodologia é passar nas comissões temáticas e vir para cá. Então, a comissão temática pode trazer uma posição e o grupo vai debater aqui e aprovar. É isso aí. Tá bom? De consulta lá a CEPORG, que daí vem alguma coisa mais estruturada. Tá bom, e aí fica, Geraldo, de ouvir eles lá, que eu acho que é importante. Bem, pessoal, esses eram os assuntos que nós tínhamos levantado. Eu gostaria de lembrar que está tramitando na Assembleia Legislativa também um projeto de lei para criar a Lei de Defesa Sanitária Vegetal, que está enrolando lá, estaria na mão do... Está na Casa Civil agora. Eu sei que o deputado José Milton Schaeffer está envolvido com isso. Acho super importante definir isso, principalmente para a SIDASC. Isso resolve uma série de problemas, a exemplo da defesa sanitária animal.
E, então, eu acho que temos que levar em frente isso. A doutora está me dizendo que está na Casa Civil. Ontem o Enori me falou que estava na Casa Civil. Tá bom. Bom, eu posso até falar com o deputado esse que ele mandou uma mensagem para mim, para mim não, para a associação, para a federação, dizendo que esse assunto está correndo lá na Assembleia. Eu acho super importante, né? E queria também lembrar que a cidade tem um novo presidente, que é o médico veterinário Beto Farias, ex-prefeito de Canoinhas, um profissional, tem uma experiência boa. E eu sugiro, doutora, que a gente remande aqueles nossos pedidos de contratação de profissionais, que foram todos engavetados. Não foi. Eu falei com o secretário adjunto na secretaria segunda-feira, e a secretaria está programando uma contratação, não no número que a gente pediu, mas num número que é possível nesse momento. E também já tem uma reunião marcada com o novo presidente da cidade. Semana que vem. Eu gostaria que a senhora levantasse isso, porque é importante. Na área vegetal, só tem uns pingadinhos lá que, se demorar muito, não sobra mais ninguém. E aí tem uma série de projetos, né? Animal mais ainda, talvez, porque pela importância. Então, tem que repor gente dentro dessa empresa estratégica e fundamental para o Estado. Eu conversei com o presidente lá, eu fui na posse dele do Atos de Almeida Lopes Filho, do Atinhos, que eu acho que é um canal que a senhora pode usar, é mais maleável do que o Espis. O Espis é meio liso demais, é um jundiá, né? Então, meu amigo, mas enfim, eu acho que é um canal que avança mais através do nosso secretário adjunto lá. Então, são dois caminhos, eu queria deixar, já que eu estou encerrando a coordenação, que esse é uma luta para repor o pessoal na Cidasc, antes que a empresa acabe sucumbindo, né? Tem programas estratégicos fundamentais na área de rastreabilidade e outros programas da defesa animal e vegetal que precisa ser fortalecida. É segurança para o nosso Estado. E, doutora, eu queria me despedir aqui, não sei se eu vou estar aqui na próxima reunião, porque eu vou sair lá da minha coordenação, e se eu não tiver com algum cargo, eu venho por minha conta mesmo, porque eu vou estar aposentado, tá? Então, mas eu queria agradecer aí a oportunidade que a Comissão de Regulação me deu, o trabalho que a gente fez nesses 3 anos, a participação de todos, e nós fizemos lá um trabalho que não tinha dono, todos tinham a mesma oportunidade, acho que trouxemos boas contribuições. Eu queria agradecer principalmente à coordenação estadual e a todos os membros, um abraço a cada um e a gratidão a cada um e a cada uma pela ajuda que me deram nesses 3 anos. Eu vou aparecer lá na comissão, me convidado, se a minha entidade me designar, eu vou participar, senão outro colega vai vir aqui a partir de junho. Obrigado a todos. O fórum que agradece a tua contribuição, da tua entidade, né? E não vai deixar de comparecer. Não, eu venho por... A tua contribuição é muito importante, tua experiência e além da tua companhia, sempre muito agradável. Obrigado. Não, mas é muito importante mesmo, és uma liderança aí nessa área e sempre contribuiu, abriu portas, deu credibilidade para o fórum. No início, quando a gente não tinha muitas entidades, o teu nome, tenho certeza que pesou para que outras entidades ingressassem no fórum. Pela tua história, pela tua competência, e o fórum agradece imensamente o teu trabalho. Tua dedicação, não é fácil, né, abrir mão desse tempo, sempre porque não é só no dia da plenária, não é só no dia da reunião da comissão, são dias, né, se preparando, gastando tempo, articulando. Então, agradecemos imensamente. Eu só esqueci de falar no meu momento, então, antes de passar a palavra para a Rita, a Unitagre trouxe uma solicitação para a gente, daqueles contratos de ATER que o governo federal faz, eles não estão pagando os contratos novamente. Uma vez nós já mandamos um expediente para a Casa Civil, solicitando que fossem feitos os pagamentos desses contratos, que eles são muito importantes, né, de assistência técnica, e foi feito na época o pagamento. Então, novamente, eles vêm pedir o auxílio do fórum, porque são contratos no valor de R$ 882 mil,
Esses contratos mantêm um grupo de 50 profissionais da Unitagre responsáveis por assistência técnica a 2.400 famílias da agricultura familiar aqui no estado de Santa Catarina. E hoje o governo federal não tem feito repasse de recursos para a Secretaria, a Casa Civil não tem feito repasse de recursos para a Secretaria e, em consequência, essas pessoas que prestam esse serviço não conseguem receber pelo trabalho prestado. Então, a Unitagre novamente faz esse pedido para o fórum. Então, eu coloco em votação, se todos concordam, né, que a gente oficie a Casa Civil. Quem não concorda, levanta a plaquinha. Então, aprovado. Esse assunto é mais do que batido, né? Assistência técnica, não tem como produzir um alimento de qualidade sem assistência técnica. E se para a agricultura familiar, principalmente, esses contratos de ATER têm feito muita diferença. E os órgãos que prestam esse serviço são muito comprometidos. Então, além de estarem trabalhando, precisam receber para fazer isso, né? Então, segunda-feira, a gente já manda lá o ofício. O senhor me manda para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Tá, obrigada. Agora a Rita, da Segurança Alimentar, vai fazer o relato. Olá, boa tarde. Eu me chamo Rita, eu trabalho na FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, e eu represento hoje o CONSEA na condição de presidente estadual do CONSEA. O nosso grupo, ele é bem novinho. A gente se reuniu, esse novo grupo se reuniu 2 vezes, que estava do mesmo grupo da última vez, era eu e a Gladys, e aí hoje estava o André. Então, uma das discussões que a gente fez no grupo foi da maior participação do fórum na participação nas comissões. E até o compromisso, enquanto entidade, enquanto componente do fórum, qual é o compromisso que a gente assume enquanto fórum e também participar das comissões, já que o fórum ele existe e acontece porque as comissões também têm que existir e acontecer no debate e nos temas que são, né, determinantes para que o fórum ande. Então, a gente está solicitando que mais pessoas participem do Fórum de Segurança Alimentar. E aí uma das ideias que surgiu também foi que, quando tivesse temas que tivessem a ver com outras comissões, que unissem esse tema e unissem as comissões para que fosse maior debatido, né? Então, tem muitos temas que, por exemplo, questão que a gente debateu hoje, a questão da semente de milho de polinização aberta ou crioula, por exemplo, a gente tem dificuldade na questão da legislação, né? Da vigilância, como fazer isso. Então, de unir as 2 comissões para poder trabalhar, que a gente consiga fazer essa discussão também. Tem 2 inscritos para falar, só antes. Por isso é importante que as comissões repassem a pauta. Muitas vezes a Adriana não recebe a pauta de assunto da comissão, às vezes não recebe a data da reunião, agora que as datas estão mais fixas, né? É importante que a comissão passe a pauta para a gente conseguir ver se os assuntos discutidos são os mesmos. Aqui, ó, a Gabriela do e IMA. Depois o André. Não, na verdade, assim, ó, eu só te interrompi porque estás falando que da falta de pessoas nas comissões, né? Só que uma sugestão que eu vou dar é a data da reunião, porque está pegando 2 comissões numa data só, né? Então, assim, a gente fica dividido. Ou a gente vai para a regulação, ou a gente vai para a segurança alimentar. Então, tem que mudar, porque senão realmente vai ficar difícil a participação, tá? André, esse assunto foi trazido hoje por mim na comissão e eu consegui participar da comissão de impacto também, que teve, acho que foi semana passada ou retrasada, e foi discutido isso na comissão de impacto. Então, a comissão de impacto tinha 5 pessoas e hoje a nossa tinha 3. Então, até a discussão nossa não toma um caminho maior, alguma coisa. Então, né? A participação maior de outros órgãos, outras pessoas.
A comissão de impactos, ano passado, a gente solicitou que alguns órgãos estratégicos, né, que lidam com o impacto do agrotóxico participassem da comissão de impactos. A gente encaminhou, né, ofício solicitando. Aí acho que os órgãos participaram até 1 ou 2 reuniões e depois voltaram a não participar, né? A gente vai reencaminhar o convite para órgãos que a gente observa que tem a ver com segurança alimentar e que tem a ver com impactos, para ver se fomenta a participação. Bem, Clóvis Improta, Sindicato dos Médicos Veterinários. O ano passado, a gente fazia parte da Comissão de Segurança Alimentar. Esse ano, então, a gente está se colocando também à disposição da comissão. Eu vejo a importância disso, inclusive, eu gostaria de sugerir à direção do fórum com um convite ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, a exemplo do CREA, porque é uma situação muito interessante que eu vejo a necessidade do Conselho participar, assim como o CREA, porque muito produto de origem veterinária, de uso veterinário, está sendo abusivamente utilizado e muitas vezes até utilizado na área médica humana. E isso com um impacto terrível. Assim como nós estamos tendo produtos de uso agrícola, principalmente agrotóxicos, sendo utilizado na pecuária, principalmente combate a ectoparasitas. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a ver a possibilidade do Conselho indicar alguém deles para participar. O sindicato está participando, mas quem tem a obrigação e o direito de fiscalizar o exercício profissional é o Conselho. Então, aí seria interessante também. Tá? Mas o sindicato se coloca à disposição da comissão e só gostaria que depois você pegasse com a Adriana para o meu e-mail para a gente ir se comunicando. Tá. Isso que você coloca, a Adriana também me alertou quanto a isso. O grande problema é as nossas agendas também, né? Mas vamos tentar não fazer no mesmo dia, né? Ou fazer, sei lá, 8h30 uma e 10 horas a outra, não sei, no mesmo dia. Porque tem pessoas, por exemplo, a Gladys, que vem de fora, né? E ela também tem dificuldade de fazer reunião fora desse dia, né? Na questão da segurança alimentar. Então, a gente vai ter que adequar as datas e os horários para que seja melhor para todos, né? De preferência que fosse num dia que não fosse da reunião, até para não dar choque com as outras comissões, como foi levantado. Uhum. Poderia fazer isso na quinta-feira, ou na segunda, ou na terça, né? As que tem a maioria aqui poderia ser num dia que não fosse do fórum, né? Perfeitamente. E aí, no caso, se tiver alguém de fora, poderia a gente fazer tipo uma videoconferência, né? Um local que permitisse, até usando o próprio Skype, dá para a gente fazer isso. Uhum. Né? E a pessoa que está lá de fora participar também. Uhum. E uma das grandes... Então, eu moro em Rancho Queimado, e uma ideia que eu tive participando dessas duas comissões é botar 2 comissões em um dia e uma comissão no mesmo dia do fórum. Porque daí eu, no caso, só vinha para Florianópolis 2 dias a cada 2 meses. Sim. Fazia uma maratona de comissão num dia e uma maratona de comissão. Eu queria que a desregulação que está tradicionalmente sempre teve esse dia, se possível, mantivesse, né, coordenador? E nós temos tido lá 12, 13, 15, sempre, ao longo dos 3 anos. Então, uma frequência boa, com lista de presença, chamada. Então, se der para, dentro da tua proposta, manter no dia a nossa, que já tem uma tradição de 3 anos, nada contra, né? Mas só a proposta, não. Não, fica aí, para que as outras 2 marcassem no outro dia, então, e a nossa continuasse nesse dia, para atender o teu sonho aí. E para mim é uma vantagem, né? E a relação que a Rita falou de ter uma comunicação entre as comissões, eu já não sei se tem. Como eu participei das 2 e eu vi que, na verdade, no fundo, é tudo uma coisa só, né? Eu acho que podia ter alguma coisa assim, talvez fazer alguma pauta de discussão entre as 3, não uma reunião para as 3, mas discutir nas suas próprias reuniões uma pauta só que envolve, sei lá. Eu acho que também vale a pena.
Tinha uma época que a gente fazia uma reunião da coordenação com as comissões, né, quando o Marquito era da Segurança Alimentar. Aí a gente conseguia alinhavar mais o diálogo da coordenação com as comissões. Quem sabe a gente pode voltar a fazer essa reunião. É uma boa ideia. Voltar aquilo do primeiro ano. Tá, valeu. A gente discutiu também a entrada da Conab, da Floran e do Movimento Arte na Praça, que a gente já votou. A gente discutiu a questão do Dia Mundial de Luta, né, contra o agrotóxico, que a gente já colocou como encaminhamento, e a comissão vai se reunir e vai pensar numa atividade. E aí o outro ponto de pauta, a gente também falou de crédito fundiário, né André? Que aí foi a parte, né, que interessava. Eu falei por acaso sobre a TER, crédito fundiário, e aí o André se interessou na proposta. Então, foi uma discussão bem longa. E aí o outro tema de debate que ficou foi com relação ao programa Terra Boa. E aí, com relação ao programa Terra Boa, o que a gente tem avançado já foram, que nem a Grace falou, foram 2 reuniões com o Atos, e foi a Grace enquanto fórum, nós do Conceia, uma comissão do Conceia, e o pessoal da IPAGRE mais o Atos. A gente foi com a proposta de que 10%, 1%, 10% do programa Terra Boa fosse semente crioula. E aí, na primeira reunião, o pessoal da Cidasc estava lá, e aí eles já colocaram a dificuldade que tem em inserir a semente crioula por conta do registro da semente. E na dificuldade que se tem de comercialização, já que, para dentro da questão da semente crioula, se trata só de trocas, né? Como a experiência que a gente tem lá em Anchieta. E aí a gente começou a trocar ideias e dialogar, e aí, então, o que ficou encaminhado é que as entidades do campo, e puxadas pelo Conceia, e também agora trazendo para o fórum, que a gente fizesse um levantamento de demanda de sementes de variedade de pesquisa da IPAGRE, de polinização aberta. E aí o UBA trouxe uma experiência muito interessante, que no sul do estado, os agricultores eles já produzem, têm uma experiência, o UBA ficou de trazer a quantidade de famílias que já têm essa experiência, que produzem a sua própria semente. Então, a gente está nesse momento, a gente está fazendo o levantamento de demandas, né? A IPAG trouxe para nós que tem 40 toneladas de semente de polinização aberta, a R$80 o saco. Então, cada agricultor pode retirar até 4 saquinhos, né? Agricultor, ou quilombola, o indígena, enfim, e pode produzir essa semente. A grande dificuldade que a gente tem no momento é a gestão do programa da semente com variedade de polinização aberta, que é a variedade da IPAGRE. Hoje, a cooperativa, para fazer distribuição dessa semente, ela precisa estar filiada ao SESC. E aí as nossas cooperativas do campo, da agricultura familiar, na sua grande maioria, ou sua maioria, não são filiadas ao SESC. Então, a gente está nessa construção da proposta, né, de achar uma cooperativa que se habilite a entrar no programa, porque tanto a semente precisa estar inscrita, tem um prazo para se inscrever a semente no programa, assim como as cooperativas, que existe uma norma, tanto da distribuição de semente quanto de calcário. Existe uma norma. E aí, dentro dessa norma, uma das regras é essa. Então, a gente está em construção. A gente já conversou com algumas organizações do campo para conseguir ver uma cooperativa ou uma agroindústria que seja apta e que faça a gestão desse convênio. Então, a gente está nesse processo agora. E já vindo em discussão a isso, uma das propostas, inclusive, que a Grace até falou,
que o Atos falou que é para a gente pensar numa proposta de incluir num programa da secretaria, né? Pensando semente crioula, semente de troca. E aí, a gente pensando nisso, o Conceia vai promover um seminário no dia 21/6. A gente vai estar ainda construindo o seminário vai ser sobre semente crioula. E aí, uma das propostas... E o porquê que surgiu essa proposta? Uma das funções do Conceia é fazer o monitoramento do Plano Estadual de Segurança Alimentar, que vai até 2019. E, dentro do Plano de Segurança Alimentar, existe uma ação que é o Terra Boa. E, dentro dessa ação, a gente sabe que a maioria da semente é semente transgênica. Então, dentro dessa ação, a gente vai fazer esse seminário e pensar e construir uma proposta, já utilizando as experiências que o Estado já tem, por exemplo, com a experiência que tem em Anchieta de troca, com a experiência que a gente sabe que tem no Sul, que já planta e produz a sua própria semente. A gente vai estar articulando toda essa rede, que já tem nessa proposta de troca, e vai apresentar uma proposta, não só enquanto uma proposta do Estado, para as entidades e tal, mas construir uma proposta para que fique para dentro do plano de segurança. Porque o plano de segurança alimentar não é só pensado pelas secretarias afins, né, de segurança alimentar. Ele é pensado também pelas entidades que compõem as políticas de SAM, em conferências ou em seminários e tal. Então, o grande objetivo do seminário é isso, a gente reunir essas ideias e pensar numa proposta, e o Atos também está disposto a receber essa proposta e a gente incluir como uma proposta de governo também, né? Qual é a dificuldade que vocês têm para se associar ao SESC? Na verdade, isso já foi uma discussão que teve aqui dentro do fórum. E aí os critérios são outros. Que a OSESC são grandes cooperativas, né? E da agricultura familiar são pequenos agricultores, pequenas cooperativas. Então, a questão de ideologias afins não... E mesmo porque é inconstitucional, né? A gente não pode ser obrigado a ser filiado a uma outra, por exemplo, ao SESC, né? Antigamente a legislação dizia que todos cooperativas, com certeza, na organização são das cooperativas. Do Estado do Brasil, mas depois a legislação abriu. Está lá o dono das cooperativas. Eu vou falar em nome da USESC. Paulo Fodoco, não engenheiro agrônomo. A questão não é filiação ao SESC, é registro. O registro equivale a um agrônomo para exercer a sua profissão, ser registrado no CREA. O médico veterinário, no Conselho Específico da Medicina Veterinária. Um médico tem que ser registrado no Conselho Regional de Medicina. E isso não é o Paulo que está falando. Tá? Isso é a Lei 5764, de 16/12/71, nos seus artigos 105 e 107, que deixa isso muito claro. Tá? Então, nós estamos colocando essa posição para, de uma vez por todas, dizer que a USESC não é uma entidade onde as cooperativas se filiam, e sim se registram por força de lei. É diferente. Tá? O registro é obrigatório. Tá? Tem uma série de cooperativas que não são registradas. Tal o fato, entende? Como é que é o seu nome? É Rita. Rita. Tá. Rita de Cássia. Rita. Isso. Tá? Que a Rita colocou. Tá? Bem, tá? Se o Estado faz cumprir a lei, tá? E através do Terra Boa, só as cooperativas registradas que podem operá-lo, tá? Não compete ao SESC discutir isso aí. Tá? Uma outra coisa que é muito importante, e eu vou deixar muito claro isso aqui, para não ficar dúvidas, a OSESC não é uma cooperativa, uma organização de cooperativas, de grandes cooperativas. Não é.
tá? E vou dar uma série de informações, tá, aqui que derrubam essa situação. Primeiro, tá, 85% dos cooperados, tá, das cooperativas agropecuárias catarinenses são pequenos produtores, até 50 hectares. 85%. É um pouquinho menos, viu, do que existe, entendo, no estado de Santa Catarina, que é em torno de 90% são pequenos produtores. Nós temos uma série de pequenas cooperativas registradas na OSESC, que tem 20, 22, 23, 25 associados. Nós não fazemos diferenciação nenhuma e não podemos fazer por força de lei. Tá? Agora, as grandes cooperativas, todas elas são registradas lá, mas isso não significa que as pequenas não devam ser registradas, e nem que, ideologicamente, a OSESC apoia só as grandes cooperativas. Isto, desculpe a franqueza, não é verdade. Tá? Paulo, e depois outra coisa. Cooperativa de agropecuária, todas? Todas. Todos os ramos. Todos. É bom deixar claro que todos os ramos de atividade, não seria Todos. só agropecuária, né? Fique claro isso. Existem no Eletrificação, prestação de assistência técnica, qualquer outra. Existem no país 13 ramos de atividades. Aqui em Santa Catarina só não tem o turismo e lazer. Então, é uma incoerência isso, né? Um estado que eminentemente é turístico, não tem. Tá? Mas nós também não entramos nessa questão. Tá? Você colocou uma posição certa. Tá? É uma questão de ideologia, mas não da OSESC, sim das cooperativas que não querem se registrar. Eu tenho muitos contatos com deputados, conheço muito o deputado Dirceu Dresch, muito, desde a época que ele não era deputado, e nós convidamos sempre as cooperativas a irem na OSESC. Por que não vão? Não sei. Não sei, não sei. Tá? Vamos deixar a ideologia de lado, tá? E vamos participar, viu, do sistema cooperativo, que não é só cooperativismo, tem todo o Sescope por trás disso, que profissionalismo, tem dinheiro, profissionaliza o sistema, tem dinheiro, viu? Enfim, tá? Esse é o depoimento que eu queria deixar aqui de uma forma muito eloquente, viu? Para que discussões e posições dessa natureza, por favor, não volte a se colocar aqui. A senhora tem todo o direito de fazê-lo, mas eu peço não fazer, entende, porque realmente pode confundir o pessoal. E é assim que as coisas devem funcionar. Muito obrigado. Bom, então, essa é a discussão que a gente está tendo, né? Então, a gente quer a participação também no fórum de discussão, no nosso seminário, que vai ser promovido pelo Conceia, a gente vai estar organizando. E aí o objetivo é esse, a gente, né, a Secretaria da Agricultura, ela está aberta para receber essa proposta, né? Inclusive o pessoal da CIDASC falou que um tempo atrás já teve até um projeto de troca, e mesmo porque a EPAGRE tem belas experiências nos municípios, né, municípios pequenos, e que eles assessoram essas sementes e essas famílias, né, que têm esse conceito de viver agricultura, né, orgânica, agroecológica e de semente crioula, seja ela milho ou enfim, outras questões. Então, eu acho que era isso, né? Não sei se o grupo tem mais alguma coisa. Era isso, então. Não sei se alguém tem mais alguma contribuição. O Geraldo quer complementar. Eu só quero complementar o que a colega falou agora. Eu fui em Chapecó no dia, não me lembro o dia, mas foi mês passado, na Festa Nacional de Sementes Crioulas em Anchieta. E é uma festa, ela é tradicional, ela é até internacional, e Anchieta tem uma característica muito interessante, que tem mais de 2.000 variedades de milho crioulo ali na região. Só que Anchieta está cercado de cultivo de soja transgênica e milho transgênico. É o município, eu digo, né? O município. Mas, mesmo assim, foi uma festa brilhante, muitas sementes variadas, as mulheres ativas, os bancos de sementes bem ativos, pessoal da Pastoral da Saúde, Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, estava
a comunidade Guarani também estava muito presente. O prefeito, houve um boicote, porque não ganharam a eleição passada, então essa festa foi cancelada. E ele conseguiu trazer de novo essa festa, que é muito importante, muito importante. E interessante é o seguinte, que eu acho que o fórum, a gente não tem que ir só aonde está pegando fogo, né? Aonde o transgênico está causando danos, onde os agrotóxicos estão causando danos. Mas a gente tem que ser propositivo das outras tecnologias sustentáveis que já existem, né? Por exemplo, sei lá, criar um município piloto onde se implante todas essas tecnologias sustentáveis, como pagamento por serviço ambiental, ICMS ecológico, proteção às matas ciliares, sei lá, pegar um município e fazer um projeto piloto nisso aí, né? Porque, olha, a realidade é completamente diferente do que as grandes empresas, entre aspas, de tecnologia apresentam. O rendimento do milho transgênico e da soja transgênica, não sou eu que estou dizendo, é a coisa que está real mesmo. Comparado ao milho crioulo, comparado a produção de milho crioulo é muito superior, tanto na parte alimentar como de aminoácidos, quanto na parte de volume mesmo, né? E outro detalhe que eu presenciei ali é que as pessoas, o colono, o agricultor, ele quer se livrar, mas o mercado fechou. A disponibilidade de sementes, se fechou, foi amassada, foi esmagada. E tanto é que o continente africano veio a pedir ajuda do Brasil, da Embrapa, para erradicar uma praga que está pegando na África inteira, que é a lagarta do cartucho, exatamente em cima do milho transgênico. Ou seja, o milho transgênico ele não consegue, para aquilo que ele foi criado, ele não consegue nem combater aquilo que foi criado. Então, eles vieram procurar outras tecnologias, que são como a tricograma, que é uma vespinha, e pulverização com ninha, etc. Então, o fórum tem que se debruçar também nessas coisas prepositivas, assim, de ação na área de alternativo mesmo, né? Perfeito. O mandato do vereador Marquito. Boa tarde a todos. Meu nome é Moriel e estou aqui representando o mandato. E eu tenho um convite, né, uma informação legal, é que na segunda-feira agora, na Câmara de Vereadores, entrou na ordem do dia a votação do PL, que é a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, né? Então, segunda-feira é fundamental, né? A gente está lá em peso para forçar a aprovação, e a expectativa é bem boa. Já tramitou por todas as comissões, foi protocolado em fevereiro do ano passado, 2017, então é um momento bem importante na esfera municipal para fazer pressão lá e aprovar essa política municipal. É de tarde. A partir das 14 horas, das 16 horas. Das 16, tá bom? Aí acompanha, quem puder, acompanha no perfil do mandato, que daí vai ser divulgado lá. Até o momento não está, eu olhei agora, mas daí vai ser colocado lá a divulgação, tá bom? Obrigado. Então, a gente já está nos assuntos gerais, certo? Ok. Meu nome é André, eu sou técnico em meio ambiente e também educador socioambiental e aluno da primeira especialização em educação ambiental do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu participei de algumas reuniões aqui do fórum, só ouvindo, né? E estou com algumas informações atualizadas aqui também que queria trazer para debate. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. O Instituto de Meio Ambiente, hoje o IMA, né, que é a antiga Fátima, ele participa do fórum? Sim, tem a representante aqui. Ok. O IMA é o órgão executivo das leis ambientais. Nós temos políticas nacionais de meio ambiente e aqui a gente está no Ministério Público, que é o órgão que fiscaliza os órgãos públicos. A gente tem uma série de legislações ambientais de âmbito nacional e estadual. É meu questionamento por que essas leis não são cumpridas, né? Porque se muitas dessas leis forem cumpridas, a gente vai ter debate público com a sociedade através da educação ambiental, né, porque está lá nas legislações, né,
não só através de praça, de projetos de praça, assim, com essas ações, a minha sugestão, com as associações comunitárias, ou através, como eu participei agora recentemente do fórum, vou usar o exemplo do fórum do debate da Defesa Civil sobre mudanças do clima, né? A gente passou por um evento agora de manhã, né? Que leve aos CONSEGs também, aos conselhos de segurança, para que a gente possa debater com os conselhos, para que a gente possa levar essa discussão do fórum, porque o consumidor está lá, né? Então, são sugestões que eu estou trazendo aqui, que podem ser ampliadas para a gente ampliar essa discussão com a sociedade. Porque está na legislação, está na Constituição brasileira, acesso à informação. E a gente não está tendo acesso à informação. E só para concluir, eu vou trazer alguns dados aqui, porque a gente, recentemente, agora essa semana, tem a fusão entre as grandes empresas de agrotóxicos, entre a Monsanto e a Bayer, né? E aqui ela trouxe dados bem interessantes, porque, assim, ó, no Brasil, hoje, a gente tem 504 agrotóxicos permitidos e 30% desses agrotóxicos são proibidos na Europa, em outros países. Por que aqui é permitido? Né? Coisas para a gente refletir, né? Então, era isso que eu tinha para contribuir. Excelente. Obrigada pela contribuição. Tinha a Caru? Não, eu gostaria de perguntar, ou se alguém poderia, talvez, fazer um relato rápido do que foi discutido na Comissão de Impactos, né? Ou não sei se vai circular por e-mail, que foi na semana passada a reunião, né? A Kelly geralmente faz a ata, mas ela está com problemas pessoais, aí ela não conseguiu fazer essa semana, mas ela geralmente manda. Não sei se a Graziela quer falar rapidamente, só o que foi debatido. A reunião, como o André falou, teve poucos integrantes, então, assim, poucos encaminhamentos se deram, tá? Mas, assim, aí a aprovação da ata anterior, aí o cronograma das próximas reuniões, aí foi falado sobre 2 demandas, que era 2 ofícios da vigilância sanitária, aí a vigilância não estava, então a gente não pôde discutir. O PL da pulverização aérea, que daí só que assim, ó, com 4 pessoas, 5 é difícil a gente discutir, né? Então ficou bem complicado, né? Vão continuar sendo à tarde, tá? A dificuldade, justamente quando não tem pessoa, o debate não evolui, né? Aí não consegue tirar os encaminhamentos. Certo. Ok, e só então, num dos pontos que foi dito aqui, sobre talvez fazer uma atividade no Dia Mundial da Luta contra os Agrotóxicos, que é no dia 3 de dezembro, né? O CEPAGRO, que é a organização que eu trabalho, provavelmente vai ter alguma atividade também, então, se não, ou fazemos conjuntos, ou o fórum vai ser convidado a participar, aí a gente vai estar junto aí nessa construção. E daí outro convite que eu gostaria de fazer para a plenária, porque no final de maio, de 31 a dia 3 de junho, vai acontecer o Encontro Nacional de Agroecologia, vai ser em Belo Horizonte. E é o maior encontro que tem voltado para agricultores, agricultoras e povos e comunidades tradicionais, povos das florestas, das águas, né? E são esperadas cerca de 2.000 pessoas em Belo Horizonte. E aí, para também viabilizar esse evento, está sendo movida uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar fundos. O cálculo que as pessoas fazem é que a cada R$200 arrecadados se viabiliza a participação de um agricultor ou uma agricultora. Então, gostaria de deixar avisado, vou mandar um link por e-mail para o pessoal. A gente manda para todos os integrantes. Sim, está naquela plataforma Catarse, e aí eu vou mandar, então, por e-mail, já está todo mundo avisado, e quem puder contribuir, repassar aí para suas redes e contatos, vai ser bem importante para a construção do evento. Obrigada. Perfeito. Algum assunto mais? Então, vamos encerrar aqui. Recebi hoje, estava até procurando no celular para ver se eu achava um filmetezinho, perguntando
o que você pode fazer para tornar o mundo mais sustentável. E aí dizia assim, evitar a contaminação dos rios, papapá, papapá. E adivinha quem é que estava promovendo isso? A Dow Química. Eu entendi como uma grande piada. Eu acho que um assunto que vocês devem colocar na comissão de impactos, teve aquele acidente ali em Garuva, né, que contaminou o rio e teve uma mortandade enorme de peixes, né. Eu e o Adilson, a gente estava conversando essa semana sobre isso, da necessidade da empresa que causou dano ambiental ser responsabilizada de imediato a recolher aquele material. Porque muitas vezes o órgão público fica com esse encargo e o causador do dano ambiental vai ter que indenizar lá na frente. Mas no momento que o desastre acontece, é o Estado que tem que fazer, né, o recolhimento. É um absurdo isso. Lá em Mariana foi a mesma coisa, né? Foi isso que eu falei. Eu disse, mas por que o Estado é que tem que pagar uma conta se foi a empresa que foi toda a causadora do dano? Por um acaso, a gente conversou com o LACEN fazia esses metais, e aí, como a gente faz parte da operação de produtos perigosos do Estado, junto com a Defesa Civil, detém a saúde e tal, e aí nós nos mobilizamos e fomos até lá e realizamos essa coleta. Tá? Então, daqui a um pouco já sai esse laudo. Só que esse é o questionamento, né? A empresa tem que ser indenizada para pagar esse custo. Então, eu não tenho uma solução, nenhuma alternativa pronta para isso, assim. Mas eu acho que, quem sabe, é uma discussão que dá para se fazer no âmbito da comissão de impactos, né? Como tem que ter um protocolo, a empresa tem que ter um protocolo que se trabalha com produtos perigosos, acho que é exigido, né, um protocolo de ação para quando acontece o acidente, e que o Estado possa exigir de imediato a correção daquele dano, né? Não sei, não conheço nada desse assunto, né? Talvez até já exista essa responsabilidade. André. Então, não tem muito a ver com esse assunto, já que foi nosso amigo ali trouxe um tema interessante, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias no YouTube de uma palestra do Bill Gates, não sei se vocês acompanharam, que ele fala em controle populacional através de vacinas e sementes. Então, eu acho que é um assunto também muito interessante para a gente pesquisar. Controle populacional através de vacinas e sementes. E pelo que eu consegui ver um pouco no vídeo, a intenção dele é começar pela África. E o motivo é para diminuir o consumo de energia no mundo. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Né? Então, também eu acho que tem sementes, né? Então, eu acho que vale a pena, talvez, quem quiser pesquisar, ver um pouquinho mais. Eu achei bem preocupante. E é o Bill Gates, né? Sim. Tá joia, então? Então, encerramos aqui. Pessoal, obrigada, né, por mais uma plenária. Acho que foi uma plenária bem produtiva, que a gente conseguiu discutir mais. Vamos tentar participar mais das comissões para a gente ter mais assuntos aqui na plenária mesmo. Obrigada. Acho que o lanchinho já está lá, se alguém quiser se alimentar antes de pegar o trânsito.